Mas, gente, então, nessa lição aqui, o que eu gosto de lembrar é o quê? Da palavra-chave, que é responsabilidade. E principalmente a nossa, porque sempre que eu leio essa lição, eu olho para mim mesmo. Eu olho para mim e uso essa lição como uma autorreflexão. Porque, na realidade, todos nós aqui, que somos espíritas, nós já estamos recebendo muito, principalmente tendo nascido num país igual ao Brasil, tá? E de ter, muitos aqui são filhos já de espíritas, tá? Outros não, outros entraram na doutrina. Então, tudo isso aí nós estamos recebendo muito, porque a doutrina espírita nós sabemos que é uma doutrina de consolação. E essa consolação nos dá o quê? Uma fé mais robusta, para que a gente possa enfrentar o que? Os desafios que todo mundo tem na vida. Então, se a gente trocar a palavra sofrimento pela palavra desafio, fica mais fácil da gente enfrentar, porque tudo é isso aí. Nós estamos enfrentando esses desafios e a doutrina espírita, ela nos dá o quê? Ela nos dá essa robustez para que a gente possa enfrentar. E isso tudo, gente, não será cobrado, sempre. Gente, todo mundo que tem uma condição de estudar, uma condição diferente, vamos dizer assim, não é privilégio, porque ninguém tem privilégio, tá? Todo mundo tem merecimento. Mas quando uma pessoa tem uma condição de ter alguma coisa a mais do que o outro, aquilo ali é para quê? Para que ela possa utilizar aquilo pelo bem comum. Fazendo o quê? Fazendo bem, como disse aqui a Wanda. Tá? Então, quer dizer, nessa questão do espiritismo que nós estamos vivenciando, não basta só a gente não fazer o mal. Porque não fazer o mal, gente, é o arroz com feijão que todo mundo tem que comer, todo dia. Agora, o mais importante é a gente fazer o bem, utilizar o conhecimento que a gente tem para poder o quê? Difundir essa boa nova, que é a doutrina espírita. Tá? E a gente vê aqui interessante, o Lucas, tudo que o Lucas escreveu aqui no Evangelho, o Lucas escutou de outro e escreveu, anotou, ele fez suas anotações. E o Lucas, assim como o Paulo, nunca conheceram Jesus. Eles só vieram ouvir falar em Jesus depois que ele já tinha desencarnado. Tá? E foram grandes evangelistas, tanto Paulo quanto Lucas. E aí você vê que esses dois, eles receberam muito também. E você vê que eles foram dos melhores apóstolos do Cristo, na questão da difusão do Evangelho. Tanto Lucas quanto Paulo de Tarso. Quer dizer, eles aproveitaram a chance que eles tiveram. Então nós, gente, que somos espíritas, a gente tem que lembrar de uma coisa, que nós já estamos aqui nessa corrida, tá certo? Pelo cristianismo, já tem quase 2000 anos, tá? E nós não somos melhores do que ninguém, só porque nós somos espírita. Para isso nós temos aí duas pessoas que falaram sobre isso, que foi o doutor Inácio Ferreira, tá? Se a gente for ler aqueles livros que foram psicografados pelo Bacelli, que fala lá do doutor Inácio Ferreira, o doutor Inácio sempre apresenta, na maioria dos escritos dele, da psicografia dele, a preocupação que ele tem com os espíritas que estão desencarnando. Olha só, a preocupação com os espíritas. Porque os espíritos dão muito trabalho quando desencarnam. Na maioria deles. Por quê? Porque eles passam a vida achando que sabem tudo. Eles passam a vida achando que eles estão o quê? De posse de uma doutrina que vai levar eles aonde? Aonde eles acham que vão. Para um lugar melhor. E muitas vezes a pessoa acomoda nisso. Outro espírito também que tem uma preocupação muito grande é o Emmanuel. O Emmanuel, quando estava lá escrevendo através do Chico, o Emmanuel falava que a preocupação dele com a desencarnação dos espíritas. Aí ele falava assim, os espíritos estão desencarnando muito mal. Porque muitas vezes o espírita acha que quando desencarnar, vai lá para o nosso lar. Vai lá para o nosso lar. E o Emmanuel fala que no nosso lar, a maioria dos que estão lá são católicos, judeus e até ateus. Olha bem, gente, ateu. Ué.
Ah, mas ateu como? Ateu não acredita em Deus. Como é que ele está num lugar bom? Oh, gente, o que importa para Deus é isso que a gente tem que colocar no nosso coração e na nossa mente. O que importa não é a denominação religiosa que a gente está inserido, mas o que importa, gente, é o bem que a pessoa faz. Agora, se a pessoa acredita ou não em Deus, tanto faz. Se ela for uma pessoa boa, se ela for uma pessoa caridosa, mesmo sendo ateu, que eu já vi ateu que era caridoso, sujeito bom, era uma bondade natural, simplesmente não acreditava em Deus. Por quê? Porque a maioria dos ateus que a gente conhece, que não acredita em Deus, olha bem, no arquétipo Deus, é porque tem problema com o pai dele. Porque o pai, geralmente a pessoa que tem um problema sério com o pai, ela vai ter um problema também em acreditar em Deus. Mas isso é uma questão psicológica muito profunda. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas muitas vezes o ateu que o pessoal fica criticando, principalmente nós que somos espíritas, o fulano não acredita em nada, é um sujeito bom. É um sujeito que não fica falando mal dos outros. É um sujeito que não fica julgando os outros. Igual a gente. Porque a gente tem que ver se a gente não tem esse problema de ficar julgando todo mundo. Às vezes a gente sai aqui do centro espírita, já está metendo pau na lenha ali, num vizinho, num parente, seja lá no que for. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque não basta a gente andar com o evangelinho debaixo do braço, ou com o livro dos Espíritos no outro braço, ali, ó, carregando para onde vai. O que importa, gente, é a ação. E é isso que nós temos que lembrar, é a ação. É atividade no bem, é atividade na caridade. E caridade, gente, não é para a gente sair por aí mostrando para os outros que faz caridade. A melhor caridade é aquela que é feita no escuro, ou seja, é aquela caridade que ninguém fica sabendo. É só você com Deus. É só você com a sua consciência. É isso que importa. O resto é lero-lero, é conversa mole. E o umbral, gente, está cheio de gente de boa conversa, de conversa mole, de lero-lero, de blá, blá, blá. O umbral está cheio, tá? Então, isso que a gente tem que ver. Nós não temos nada, gente, garantido da nossa parte. Nada. A salvação, gente, como está no Evangelho, a gente só ganha a salvação através da caridade que a gente faz. Está lá fora da caridade, não há salvação. E isso aí é o quê? É uma frase ali, uma assertiva. E é aquilo ali, gente. Não adianta a gente querer fugir, querer dar um jeitinho. Porque chega no plano espiritual, ninguém consegue dar nó em ninguém. Ninguém consegue passar a perna em ninguém. Você é o que você é. Crua, nua e crua. Nu e cru. Não adianta. É isso que o doutor Inácio sempre nos alerta. É isso que o Emmanuel, nos escritos dele, está sempre nos alertando. Que a gente tem que ser o quê? Autêntico. Procurar o quê? Seguir o Cristo? Sim. Mas não é só seguir o Cristo. Nós temos que fazer o bem em nome do Cristo. Então, quer dizer, você vê, por exemplo, eu, faço palestra, trabalho na mediunidade. Eu tenho que tomar um cuidado danado, gente. Eu sempre estou me policiando e mesmo assim eu escorrego. Escorrego demais. Às vezes eu fico pensando assim, gente do céu, o que vai acontecer comigo? É isso que eu me preocupo. Eu não preocupo com mais ninguém. Eu preocupo comigo. Será que eu estou sendo autêntico? Será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Eu tenho muito medo disso. Tá? Por isso que sempre que eu escrevo alguma coisa, que eu posto alguma coisa, eu releio aquilo ali umas 10 vezes para ver se eu não estou escrevendo besteira. Porque quando a gente escreve uma besteira e fica postando em rede social, maledicência, falando mal de governo, falando mal não sei de quem, quer dizer, aquilo ali nós estamos fazendo o quê, gente? Nós estamos depondo contra nós mesmos. E aquilo ali, quando a gente parte para o plano espiritual, tudo aquilo que a gente falou, escreveu, vai ficar martelando na nossa cabeça. Tá certo, gente? Então, nós que somos espíritos, nós temos que lembrar, muito será pedido a todos nós, sem exceção. Então, é isso que nós temos que fazer daqui até o final da nossa vida, é ver o que nós estamos projetando para o mundo, o que nós estamos jogando para o universo.
Tá certo? Porque tudo que a gente solta para o mundo e para o universo acaba voltando. Tá? Vamos lembrar da lei de causa e efeito. Toda causa gera uma consequência. Toda causa gera um efeito. Toda causa gera um resultado. É isso que nós temos que preocupar com aquilo que nós estamos projetando para o mundo. Tá certo, gente? E sempre procurar o quê? A hora que tiver que criticar alguém, vá primeiro para frente do espelho. Olha lá no espelho, vê a sua cara lá, fala, gente, será que eu estou criticando os outros, eu não tenho também? Então isso é uma coisa que o espírita tem que estar sempre imbuído. É lembrar disso, porque às vezes eu critico os outros, mas aquele defeito que eu estou vendo no outro é o que eu tenho. Só que eu camuflo aquele defeito. Tá certo? A gente tem costume de camuflar. Então, tomar cuidado. Porque quando a gente não gosta de alguma coisa que uma pessoa faz, você pode ter certeza que você tem aquilo ali também. Mas está bem camufladinho. Então, gente, espírito é isso. É fazer um exame de consciência todo dia. Para ver se a gente está indo no caminho certo. Para ver se a gente não está escorregando em casca de banana. Tá certo, gente? Então, o que eu tinha para falar é só isso.